Essa semana eu trouxe um vídeo aqui sobre vilões que se tornaram heróis, vilões que viraram a casaca e se tornaram heróis por algum motivo ou por um certo período. E hoje eu resolvi fazer o contrário, eu resolvi trazer um vídeo sobre heróis que se tornaram vilões em algum momento de suas carreiras, porque apesar disso acontecer com uma frequência muito menor do que o contrário, acontece. Antes de começar, deixa já o seu gostei aqui, porque isso é muito importante pra gente, e se inscreva no canal se você não é inscrito. Então vamos lá, sem enrolações, serão 5, como na lista anterior, e em quinto lugar eu começo com Phil Urich. Não sabe quem é o Phil Urich, ou sabe quem é e não sabia que ele já foi um herói? Pois é, ele já foi um herói. Na década de 90, em plena saga do clone, foi introduzido pela Marvel nos quadrinhos o Phil Urich, que é o sobrinho do Ben Urich, que é o jornalista das histórias do Homem-Aranha. O Phil foi introduzido em uma história onde o Ben Urich está investigando um prédio antigo da Oscorp, e lá ele acaba dando de cara com os criminosos, os caras que iam assassiná-lo. E o Phil, que estava perseguindo o Ben, acaba esbarrando lá no prédio da Oscorp numa armadura, um protótipo de armadura do Duende Verde. Ele cai dentro do tanque lá que tem o soro do Duende, ele fica com a força do Duende Verde e ele acaba colocando o traje para ajudar o tio dele a enfrentar lá esses capangas, esses criminosos. E o Phil acaba tomando gosto pela coisa e se torna um novo Duende Verde, mas ele se torna um Duende Verde herói. Eu lembro que quando eu era criança eu li aquilo e achei muito legal, porque afinal de contas era um Duende Verde herói. Um conceito que até chegou a ser explorado naquela animação meio esquisita do Homem-Aranha, Homem-Aranha Ação Sem Limite. Não era o Phil Urich lá, mas tinha um Duende Verde herói. Enfim, o Phil Urich ficou um bom tempo atuando como herói, atuando como esse Duende Verde herói, teve inclusive a aprovação do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, que na época era o Ben Reilly, deu a bênção pra ele, mas infelizmente isso acabou não durando muito tempo quando veio aquela famigerada saga Massacre, a armadura, o traje do Duende Verde do Phil Urich acabou sendo destruído e ele se aposentou. Mas então, anos depois, quando começa a fase do Dan Slott pelo Homem-Aranha, o Big Time, o Dan Slott traz de volta o Phil Urich, dessa vez como um vilão. O Phil Urich tá meio surtado, ele tá meio louco das ideias e ele acaba se tornando o novo Duende Macabro. Ele mata o irmão do Roderick Kingsley, que era o Duende Macabro, e ele se torna o Duende Macabro. E fica um bom tempo ali antagonizando o Homem-Aranha como o Duende Macabro, até que ele é desmascarado pelo Homem-Aranha Superior, pelo Octopus, durante a fase do Homem-Aranha Superior. Depois ele se torna um Cavaleiro Duende, servindo ali ao Osborn. Enfim, ele entra de cabeça no mundo dos supervilões, e é uma coisa que eu acabei não gostando porque eu tinha uma grande afeição pelo Phil Urich. Era aquele personagem que eu acho que muita gente nem conhecia, muita gente nem lembrava do Phil Urich, mas eu tinha aquela afeição pelo Urich, porque era um Duende Verde super-herói que eu lia quando criança. E eu fiquei meio chateado com isso que o Dan Slott fez, apesar de eu gostar bastante da fase do Dan Slott pelo Homem-Aranha como um todo, mas eu não gostei do que foi feito com o Phil Urich. E o Phil acabou sendo morto recentemente pelo próprio Norman Osborn nos quadrinhos. Em quarto lugar, temos o Demolidor. O Demolidor, que eu acho que eu já falei por aqui, que é o meu segundo personagem favorito. É um personagem com o qual eu comecei a ler quadrinhos de super-heróis. Eu adoro o Demolidor. E eu lembro que quando a Marvel anunciou Terra das Sombras, Shadowland, o que eles vendiam era essa ideia de que o Demolidor estava se tornando um vilão, de que um grande herói da Marvel se tornaria de fato um vilão, e como sempre a Marvel falava que isso ia ser definitivo, que isso era de vez e que isso era a nova realidade daqui pra frente. Toda essa coisa que eles sempre falam, esse mesmo lenga-lenga que eles sempre contam e as pessoas continuam acreditando. Quando veio o Homem-Aranha Superior, a Marvel falou que seria definitivo e todo mundo acreditou. Quando veio o Capitão do Império Secreto, o Capitão Hydra, que eu já vou falar nele, todo mundo acreditou também que aquilo ali ia ser definitivo. Enfim, parece que as pessoas não entendem que a Marvel e a DC, enfim, sempre vão voltar ao seu ciclo repetitivo, porque precisa ser assim. É assim que funciona, é assim há anos. Mas Shadowland, Terra das Sombras, é uma história interessante porque o Demolidor de fato se torna um vilão. Ele passa a agir ali como o líder do tentáculo. A princípio a gente pensa que o Demolidor, na verdade, ele está só tentando fazer aquilo para poder manter o tentáculo sob controle e torná-los não tão vilanescos como eles eram, mas na verdade a gente começa a perceber, quando ele mata o mercenário, que o Demolidor de fato está realmente sendo um vilão. Ele está inclusive enfrentando os seus parceiros ali, os seus parceiros heróis urbanos, como o Homem-Aranha, Luke Cage, Punho de Ferro. Infelizmente, como sempre acontece, a Marvel não teve culhões para levar isso mais à frente, e no final da saga nós descobrimos que o Demolidor, na verdade, estava sendo possuído por um demônio do tentáculo, a besta do tentáculo, que é uma solução clichê pra cacete e muito sem graça. E aí eles exorcizam o demônio de dentro do Demolidor e o Matt Murdock se sacrifica e tudo mais, e enfim, não serviu pra nada. Mas o fato é que nós tivemos durante algum tempo o Demolidor sendo um vilão, e algumas pessoas realmente acreditaram, como sempre acontece, acreditaram que o Demolidor seria de fato um vilão, e houve choro e houve ranger de dentes, como sempre acontece. Mas enfim, a gente já tá Demolidor, já teve 30 fases depois dessa.
Mas o que não muda é o fato de que um dia o Demolidor foi um vilão. Em terceiro lugar, Reed Richards, mas não o Reed que a gente conhece, não o Reed do universo regular, mas o do universo Ultimate. Eu acho que eu já falei várias vezes aqui, principalmente nos podcasts, quando eu me empolgo e começo a conversar, a discutir com o John sobre isso, porque nós dois somos muito apaixonados pelo universo Ultimate. Então eu já falei várias vezes o quanto eu gosto do universo Ultimate, e eu gostava bastante do Quarteto Fantástico Ultimate. Eles têm algumas diferenças cruciais em relação ao Quarteto Fantástico normal, mas eram diferenças que eu achava muito bem-vindas e que achava que funcionavam. Eles, por exemplo, são muito mais jovens, eles são ali adolescentes, e o edifício Baxter, na verdade, é uma grande, como algum personagem fala durante a história, é na verdade como se fosse uma grande Hogwarts para super gênios. Ao invés de bruxos, eles são adolescentes, são crianças super gênios. E o Reed é um aluno que se destaca nisso. Ele tem lá o protótipo dele de teletransporte, que acaba dando errado e acontece um acidente lá, e ele se torna o Quarteto Fantástico, e o Victor também é afetado e se torna o Doutor Destino, enfim. O fato é que esse Quarteto Fantástico Ultimate teve muitas fases interessantes. Eu gosto muito dos arcos do Bendis, eu gosto muito da fase do Mark Millar, eu adoro principalmente a fase do Warren Ellis, que pra mim é a melhor. E, enfim, esse Quarteto Fantástico era bem legal, eu gostava de acompanhar e acabei me afeiçoando aos personagens, então foi um choque pra mim quando o Reed Richards se torna um vilão. Isso acontece depois que o Jeff Loeb coloca as patinhas dele no universo Ultimate e, não satisfeito em ter criado aquele aborto, aquela aberração que foi Supremos 3, ele fez ainda o Ultimatum, que graças a Deus a Panini não lançou em encadernado, porque não tem por que fazer isso. E é aquela história onde Magneto inverte os polos magnéticos da Terra e ele cria um grande dilúvio e ele acaba com metade do universo Marvel. Ninguém do Quarteto Fantástico morre, mas no final dos acontecimentos a equipe acaba se separando. O pai da Susan e do Johnny, ele acaba morrendo, o Coisa acaba tendo um certo trauma na história, mas o quarteto em si, os quatro principais, eles não chegam a morrer, nenhum deles chega a morrer, mas eles se separam no final. E o Reed acaba forjando a própria morte, ele explode a casa dele, a casa dos Richards, e ele mata a própria família nisso para poder forjar a morte dele. O Reed estava realmente muito surtado depois do que aconteceu. Foi uma junção de tudo, o ultimátum, a separação do quarteto, as mortes dos heróis e de pessoas próximas, o fato da Susan não ter aceitado se casar com ele, tudo aquilo na cabeça do Reed acabou tornando esse gênio num grande vilão. O Reed acaba sendo confrontado pelos heróis algum tempo depois, ele tem parte do rosto queimado pelo Tocha Humana, ele fica com parte do rosto deformado, metade do rosto dele fica deformado, e ele acaba ficando perdido no final dessa saga, na zona negativa. Ele retorna depois quando o Jonathan Hickman, sim, o Jonathan Hickman que escreveu a fase recente dos Vingadores, o Jonathan Hickman vem para escrever a nova fase dos Supremos, que é muito interessante, aliás, e que na verdade parece muito com um protótipo do que ele faria depois dos Vingadores. Existem muitas similaridades, muitas semelhanças com o que o Hickman fez nos Supremos e o que ele faria posteriormente nos Vingadores. Nessa fase ele traz de volta o Reed Richards como o criador, que é um cara que criou ali um domo na Alemanha, onde ele cria super-heróis, ele cria super pessoas ali dentro, porque dentro desse domo 1000 anos equivalem a poucos dias na Terra. Poucos dias do lado de fora. Então ele tem muito tempo ali para avançar essas pessoas que ele criou ali dentro tecnologicamente, de uma forma que eles fiquem muito mais poderosos, muito mais superiores do que os heróis, por exemplo. Eles dão uma surra nos heróis, eles dão uma surra no Thor, eles acabam com todos os Asgardianos. Enfim, o criador, que é essa alcunha do Richards, acaba sendo um grande vilão dessa fase dos Supremos do Jonathan Hickman. E é muito interessante ler isso e imaginar que se isso acontecesse no universo regular, o universo Marvel realmente estaria perdido, porque o Reed é um cara muito inteligente, então imagina ele colocando essa inteligência dele pro lado do mal. O Reed depois se arrepende de tudo isso que ele fez, ele volta atrás, enfim, mas isso é outro papo, isso é outro assunto, não vem ao caso agora. Em segundo lugar, nós temos ele, o Capitão América da Hydra, esse negócio que chocou leitores e que fez todo mundo gritar e espernear e ficar desesperado, como sempre. Porque ninguém imaginava que o Capitão América fosse voltar ao normal mais cedo ou mais tarde. Ninguém imaginava isso. Isso aconteceu no início da fase do Nick Spencer pelo Capitão América, quando ali na última página o Capitão América manda aquele seu Hail Hydra, mostrando que ele na verdade sempre foi fiel à Hydra, e tudo que a gente leu durante todos esses anos do Capitão América, na verdade ele era um agente da Hydra infiltrado. Claro que não faz sentido nenhum, claro que haveria uma explicação lógica, mas ninguém queria saber de explicações. As pessoas só queriam atacar e matar e dilacerar. E a Marvel, obviamente, veio a público e disse que aquilo ali seria mudado e que tudo voltaria ao normal.
e que ninguém precisaria se preocupar com isso? Claro que não, eles falaram que aquilo ali era definitivo, aquele dali era o Capitão América, não era um clone, não era de nenhuma realidade alternativa, aquele ali era o Capitão América e ia ser assim de agora em diante. Onde foi que eu já vi essa história? Onde foi que eu já vi essa declaração? O fato é que o Caveira Vermelha, grande inimigo do Capitão América, usou o cubo cósmico para alterar a realidade do Capitão América e fazer com que, desde 1940, ele tivesse se alistado à Hydra e desde então ele fosse esse agente secreto, esse agente infiltrado que na verdade é fiel à Hydra. Essa saga Império Secreto ainda não foi lançada no Brasil, se não me engano vai sair a primeira edição agora, esse mês. Então eu não vou dar spoiler sobre o final, mas vocês leem notícias pela internet, vocês sabem das coisas, então vocês sabem que o Capitão América já voltou há muito tempo, o Capitão América já tá normal de novo. Porque é aquilo, as editoras não têm coragem, é a mesma coisa que aconteceu com o Demolidor. As editoras obviamente não vão ter coragem de pegar um grande herói e transformar ele em um vilão de forma definitiva. Eu acho que a gente nunca vai ver isso acontecer. Quer dizer, nós já vimos isso acontecer uma vez e é o primeiro lugar que eu vou falar agora. Aqui em Lanterna Verde Crepúsculo Esmeralda nós temos o Lanterna Verde Hal Jordan surtando, nós temos o Lanterna Verde Hal Jordan se tornando isso aqui. O que acontece é o seguinte, isso aqui é uma história da década de 90, logo após a morte e o retorno do Superman, onde o Mongul e o Super Cyborg destroem Coast City, acabam com Coast City, que é a cidade natal do Hal Jordan, a cidade natal do Lanterna Verde. Inclusive, a primeira história aqui do encadernado é o Hal lá em Coast City, andando pela cidade desolado e tendo visões e tendo alucinações com seu pai e com outras pessoas que ele conheceu, outras pessoas que ele teve contato na cidade. O fato é que no desespero de ter a sua cidade de volta, de ter as pessoas mortas de volta, o Hal acaba pedindo aos Guardiões para eles fazerem algo, para trazer Coast City de volta. Os Guardiões se negam, dizem que isso é impossível, você não pode lidar com a morte dessa forma. O Hal fica muito surtado ao ouvir essa recusa, ele fica muito desesperado, ele começa a atacar todos os Lanternas Verdes, ele passa a matar todos os amigos dele, todos os Lanternas Verdes amigos dele, e coletar os seus anéis no meio da sua loucura. Ele inclusive enfrenta o Sinestro, aqui tem a cena do Hal com todos os anéis, que é algo que inclusive gerou essa capa muito icônica aqui do Hal Jordan com os anéis aqui dos parceiros dele, os anéis dos companheiros dele que ele retirou. E no fim, após ter chacinado os Lanternas Verdes, após ter acabado com os Guardiões, o Hal se une à bateria energética de Oa e se torna Parallax. Então, durante um bom tempo, o Hal Jordan ficou realmente como vilão. Ele não era mais o Lanterna Verde, ele era o Parallax. O Lanterna Verde passou a ser o Kylo Rayner. O Gantê, que foi o último guardião que sobrou, o único guardião que sobrou, ele pega o último anel também que sobrou e entrega pro Kylo Rayner. Então o Kylo passa a ser o novo Lanterna Verde e o Hal Jordan passa a ser esse vilão, o Parallax, que inclusive foi um vilão de outras sagas que vieram depois, como por exemplo Zero Hora, que tem aquela icônica cena, aquela icônica página do Superman caído aos pés do Hal Jordan, aos pés do Parallax. Ele também teve uma grande participação em outra saga da DC, que foi A Noite Final, onde ele tem o seu último sacrifício ali, e só foi voltar muitos anos depois pelas mãos do Geoff Johns na saga do Lanterna Verde, que é a saga que todos nós conhecemos como a mais famosa do Lanterna Verde, que inclusive foi uma coisa muito boa o Johns ter feito isso, porque fomos presenteados com uma saga incrível, com uma fase incrível do Lanterna Verde. Mas é interessante que, diferente da Marvel, a DC realmente teve culhões, a DC realmente teve coragem de transformar um grande herói de anos, um grande herói, um herói com um grande histórico, transformar ele num vilão e ele ficar realmente de fato como um vilão e depois ele ser morto e ele ficar anos morto porque ele morreu como um vilão. Isso é algo que a gente realmente não vê todo dia e eu não me lembro de outro caso onde algo semelhante tenha acontecido. E é isso, essa foi a minha lista de 5 heróis que já se tornaram vilões em algum momento por algum motivo. Eu ia citar outros, mas eu acabei cortando eles e ficando só em 5 por alguns motivos específicos. Eu ia falar, por exemplo, do Hulk, que ali em Futuro Imperfeito ele era um vilão, ele era o maestro. Também em Velho Logan, o Hulk também era um vilão, mas é uma coisa mais de realidades alternativas de histórias fechadas, então eu preferi não citá-las aqui, diferente do Reed Richards do Universo Ultimate, que sim, é um universo alternativo, mas é um universo alternativo com uma continuidade. Então eu preferi não trazer vezes em que vezes em que heróis foram transformados em vilões em saga fechada, em arco fechado, porque senão isso acontece muitas vezes, eu poderia ter citado, por exemplo, o Superman no Injustice, mas eu preferi deixar de fora essas coisas mais alternativas, essas coisas mais de história fechada. Eu só trouxe o Reed realmente porque o multiverso é uma grande história com uma grande continuidade. Mas é isso, se você lembrar de mais algum personagem, deixa aqui nos comentários se você lembrar de mais algum herói que se tornou um grande vilão. Novamente, não se esqueça de clicar aqui no gostei, deixar o seu gostei aqui, porque isso ajuda muito a gente. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Acesse o nosso site, ovicio.com.br. Nos siga nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. E me sigam também no meu Instagram, que é esse daqui, o murilo.ol. Pessoal, eu vejo vocês numa próxima. Muito obrigado por tudo e valeu!